Corria o gélido e implacável mês de dezembro de 1944 na cidade de Luxemburgo, onde o destino do continente europeu parecia oscilar perigosamente sobre o fio de uma navalha enferrujada. No coração administrativo da Terceira Armada, o ambiente estava carregado com uma eletricidade estática composta por fumaça de charutos baratos, o tilintar frenético de máquinas de escrever e o murmúrio constante de homens exaustos. Foi nesse cenário de tensão extrema que um oficial das SS foi conduzido para interrogatório, tendo sido capturado durante a desesperada ofensiva alemã nas Ardenas. Arrogante, desafiador e ostentando uma postura que beirava a insolência pura, ele foi escoltado até o quartel-general de Patton. Suas mãos estavam presas por algemas de aço, ladeado por 2 policiais militares corpulentos, mas seu porte permanecia rígido, orgulhoso e inabalável, como se ele ainda acreditasse piamente na vitória final do Reich. George S. Patton, o general de ferro, estava posicionado atrás de sua mesa de carvalho maciço, examinando minuciosamente os relatórios de inteligência que detalhavam o caos nas linhas de frente. Ele levantou o olhar penetrante assim que o prisioneiro cruzou o limiar da porta. O oficial das SS, demonstrando uma falta de protocolo deliberada, não esperou ser questionado. Tomou a iniciativa e falou primeiro. Com o inglês britânico impecável, fruto de anos de estudo refinado, ele fixou os olhos diretamente nos de Patton e disparou palavras que fizeram cada soldado americano presente na sala retesar os músculos instantaneamente. Era uma ameaça proferida com uma calma glacial, uma flecha venenosa lançada no próprio ninho do comando aliado. Ele declarou que a Terceira Armada de Patton estava irremediavelmente cercada e que a contraofensiva do Führer os esmagaria em questão de poucos dias. Sugeriu que o general se rendesse imediatamente, sob o risco de ver seus homens perecerem na neve como os franceses de Napoleão em Waterloo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira. Os guardas levaram as mãos às armas, e o Estado-Maior olhou para Patton, aguardando apenas um sinal para remover aquela figura arrogante dali. Contudo, Patton não se moveu. Ele apenas ficou ali, estudando o oficial nazista como um entomologista observa um espécime raro. Então, algo inesperado aconteceu. Patton sorriu. Não era um sorriso de cordialidade, mas sim um gesto predatório de quem sabe que o oponente acabou de cometer um erro estratégico fatal. Aquele oficial das SS tinha acabado de desafiar o homem mais impetuoso do exército americano em seu próprio domínio. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa colisão de vontades, se você aprecia crónicas militares pouco conhecidas, não esqueça de acompanhar nosso conteúdo. Era o 20º dia de dezembro. A grande ofensiva alemã havia começado 4 dias antes, mergulhando as forças aliadas em uma confusão sangrenta. Algumas unidades americanas batiam em retirada, enquanto outras estavam completamente isoladas pelo frio brutal. Mas a Terceira Armada de Patton estava realizando o impossível. Ele havia girado todo o seu exército em 90 graus em menos de 48 horas. Era uma manobra logística que nenhum outro comandante ousaria tentar, uma corrida frenética em direção a Bastogne para quebrar o cerco inimigo. O quartel-general em Luxemburgo era o epicentro desse caos organizado. Mapas cobriam as paredes, oficiais gritavam coordenadas geográficas e operadores de rádio transmitiam ordens vitais. O edifício pulsava com a intensidade de uma operação de escala monumental, e foi para esse turbilhão que o Sturmbannführer Heinrich Vogel foi trazido. Capturado na noite anterior perto das linhas germânicas, ele fora identificado como um alvo de alto valor por ser ajudante de ordens de um comandante sénior das SS. Vogel, com seus 30 e poucos anos e traços angulares, era a personificação da propaganda nazista. Ele usava seu uniforme como se fosse uma armadura mística. Ao entrar no gabinete, olhou ao redor com um desprezo mal disfarçado, observando o que considerava a desorganização americana. Na sala, o coronel Oscar Koch, oficial de inteligência, e o general Hobart Gay, chefe do Estado-Maior, trabalhavam sob uma pressão indescritível. Todos mostravam os sinais do cansaço, exceto Vogel, que parecia achar graça da situação, como se visse crianças brincando com soldados de chumbo. Suas ameaças cortaram o ar como um disparo de luger. O silêncio que se seguiu foi carregado de indignação. A audácia de exigir a rendição de Patton em seu próprio centro de comando era algo sem precedentes. Patton deixou que as palavras ecoassem por um momento. Seus olhos tornaram-se frios como o gelo das Ardenas. Ele caminhou lentamente até parar a poucos centímetros de Vogel. Com uma voz perigosamente calma, comentou sobre o excelente inglês do prisioneiro, ao que Vogel respondeu com orgulho ter estudado em Cambridge antes da guerra. Patton assentiu, reconhecendo que estava lidando com um homem educado que deveria entender de história e estratégia. Vogel, no entanto, insistiu que a situação americana era desesperadora, alegando que a Wehrmacht havia cortado todas as linhas de suprimento e que o fim da aventura americana na Europa estava próximo. Quando um oficial tentou intervir, Patton o silenciou com um gesto. Ele decidiu dar uma lição de história ao prisioneiro. Mencionou que a escolha de Waterloo como comparação fora interessante, mas lembrou a Vogel que Napoleão fora derrotado porque acreditava ser invencível e subestimou a vontade de seus inimigos. Patton começou a caminhar pela sala,
explicando que, assim como Hitler em seu bunker agora, Napoleão e outros tiranos falharam porque esqueceram que a determinação humana é mais forte que a força bruta. Ele se aproximou tanto de Vogel que o oficial alemão podia sentir sua respiração. Patton afirmou categoricamente que o oficial tinha cometido um erro ao ameaçá-lo. Vogel tentou manter a compostura, repetindo a retórica do Führer, mas Patton o interrompeu com desdém, dizendo que enquanto o líder alemão movia peões de brinquedo em um mapa, ele estava ali, em carne e osso, pronto para agir. Patton então chamou o coronel Koch para relatar a posição atual das tropas. O relatório foi preciso. Às 6 horas da manhã, as unidades da Terceira Armada haviam avançado 42 milhas ao norte, estando a apenas 12 milhas de Bastogne. A 4ª Divisão Blindada estava esmagando a resistência alemã e a previsão era de alcançar a 121ª Divisão Aerotransportada em 36 horas. Patton perguntou a Vogel se aquilo parecia um cerco. O oficial alemão emudeceu. O general continuou, enfatizando que a Terceira Armada nunca se rendia nem recuava, apenas atacava em qualquer direção necessária. Ele pegou um charuto, girando-o entre os dedos sem acendê-lo, e explicou que os americanos não entram em pânico quando confrontados, eles ficam furiosos. E, quando enfurecidos, lutam com uma ferocidade inigualável. Quando os guardas perguntaram se deviam levar o prisioneiro, Patton ordenou que esperassem. Ele queria que Vogel entendesse perfeitamente o que estava prestes a testemunhar antes de ser enviado para o campo de prisioneiros. Com um tom de voz baixo e letal, Patton profetizou que em 36 horas o cerco de Bastogne seria quebrado e que Vogel passaria o restante da guerra observando o colapso da Alemanha nazista. A máscara de arrogância de Vogel começou a desmoronar. Ele percebeu que não tinha intimidado ninguém, apenas se tornado um objeto de ridículo. Ele tentou protestar, mas sua voz carecia de convicção. Patton perguntou sobre a previsão do tempo e recebeu a notícia de que o céu estaria limpo na manhã seguinte, o que significava que o poder aéreo aliado, com seus Thunderbolts e Mustangs, voltaria a fustigar as colunas alemãs. O general reafirmou sua promessa de empurrar o exército inimigo para além do Reno. A sala estava imersa em um silêncio absoluto enquanto Patton fazia sua declaração de guerra pessoal. Vogel tentou uma última vez elogiar a grandeza da Wehrmacht, mas foi cortado por Patton, que lembrou das sucessivas derrotas alemãs na Normandia, na Sicília, no norte da África e na Itália. Ele enfatizou que os americanos não se deixariam intimidar por um oficial das SS algemado. Ordenou que Vogel fosse levado e que recebesse um rádio no campo para ouvir as notícias do avanço aliado. Enquanto o prisioneiro era retirado, Patton gritou para que ele contasse aos outros prisioneiros que a Terceira Armada estava chegando para vencer a guerra. Após a saída do alemão, um oficial perguntou se realmente chegariam a Bastogne no tempo previsto. Patton acendeu o charuto e respondeu que era melhor que chegassem, pois ele acabara de empenhar sua palavra. O general voltou sua atenção para os mapas, pois a guerra não esperava. 33 horas depois, em 26 de dezembro de 1944, a 4ª Divisão Blindada rompeu as linhas inimigas e entrou em Bastogne, cumprindo a promessa antes mesmo do prazo. O cerco foi levantado e a 121ª Divisão Aerotransportada foi libertada. A notícia chegou ao campo onde Vogel estava naquela mesma noite. Os guardas americanos garantiram que todos os prisioneiros ouvissem o rádio. Vogel ouviu a transmissão da BBC em um silêncio sepulcral. As forças aliadas haviam prevalecido e a ofensiva de Hitler estava desmoronando. Quando outro prisioneiro perguntou o que Patton lhe dissera, Vogel apenas conseguiu repetir as palavras sobre o prazo de 36 horas, admitindo com um sussurro que não acreditara no general. A Batalha das Ardenas ainda duraria mais um mês, mas o ímpeto alemão fora quebrado. George S. Patton provou que sua vontade era uma força da natureza. Anos depois, historiadores debateriam se a atitude de Patton fora apenas bravata ou confiança absoluta. Mas aqueles que presenciaram o confronto sabiam a verdade, era o espírito inquebrantável de um líder que se recusava a ser intimidado por qualquer coisa, fosse o clima, o inimigo ou um cronograma considerado impossível. Vogel entrou naquele quartel-general achando que detinha o poder, mas saiu compreendendo que havia desafiado um homem que desconhecia o significado da palavra rendição. O que você pensa sobre a postura do general? Ele agiu corretamente ao confrontar o prisioneiro dessa forma ou deveria ter ignorado as provocações? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais relatos épicos e histórias de bravura da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal, pois às vezes as vitórias mais decisivas não são conquistadas apenas com blindagem e pólvora, mas com a força das palavras e uma vontade de ferro inabalável, características que ninguém possuía em maior medida do que o general George S. Patton. O legado desse encontro permanece como um testemunho da resiliência americana diante da adversidade mais sombria, um lembrete de que a verdadeira liderança se manifesta nos momentos de maior pressão, transformando ameaças em combustível para a vitória final. A história militar é repleta de heróis, mas poucos personagens são tão fascinantes e polarizadores quanto Patton, um homem que parecia ter nascido para o campo de batalha, carregando consigo a sabedoria de generais da antiguidade e a energia bruta da modernidade industrial.
Cada decisão tomada naquele quartel-general em Luxemburgo reverberou através das florestas congeladas da Europa, moldando o mundo que conhecemos hoje. Quando olhamos para trás, percebemos que o confronto com o oficial Vogel foi uma representação em miniatura do conflito maior, o choque entre a tirania arrogante e a liberdade determinada. Patton sabia que não estava apenas lutando contra soldados, mas contra uma ideologia que acreditava que o medo poderia escravizar o mundo. Ao sorrir diante da ameaça de morte e destruição, ele quebrou a única arma que Vogel ainda possuía. E assim, enquanto os tanques avançavam e os canhões silenciavam, a promessa feita em uma sala enfumaçada em Luxemburgo tornou-se realidade, gravando o nome de George S. Patton definitivamente nos anais da história como o general que não podia ser parado por nada nem por ninguém, deixando um exemplo de coragem que continua a inspirar gerações de líderes e soldados ao redor do globo terrestre em todos os tempos. No final das contas, a guerra é feita de pessoas e de suas convicções, e naquele dia de dezembro, a convicção de um único homem provou ser o peso que desequilibrou a balança em favor da justiça e da liberdade contra a opressão. A Terceira Armada não apenas marchou para Bastogne, ela marchou para a imortalidade, guiada por um general que via na derrota uma impossibilidade lógica e na vitória um dever sagrado. Que essa história sirva como um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras do inverno da alma humana, a luz da determinação pode guiar o caminho para o triunfo absoluto sobre o mal e a arrogância sem limites. Portanto, ao recordar os eventos das Ardenas, lembramos não apenas do terreno conquistado, mas da força moral que permitiu tal conquista sob condições tão adversas. O duelo entre Patton e Vogel não foi apenas verbal, foi o confronto definitivo entre dois mundos opostos, onde a integridade e o dever prevaleceram sobre a soberba e a destruição cega. Patton não era apenas um mestre da tática blindada, ele era um mestre da alma humana, compreendendo que a guerra se ganha primeiro na mente dos homens antes de se ganhar no terreno. E naquela sala, em 36 horas de pura vontade, ele venceu a batalha antes mesmo do primeiro disparo de alívio em Bastogne. Este é o poder da liderança autêntica e o motivo pelo qual o nome Patton ainda ecoa com reverência. Fim da transmissão histórica de hoje.